Quantas vezes nós oramos por dia? Quanto tempo nós oramos? Nós costumamos ler a Escritura diariamente? Quantos capítulos nós lemos por dia? Nós temos jejuado quantas vezes por mês? Quantas vezes por semana? Essas perguntas, elas podem ser muito válidas, mas elas podem também ser o sintoma de religiosidade morta, ou pior ainda, de julgamento aos demais irmãos. E por fim, pode ser exposição de orgulho. E expor o orgulho, ter o orgulho e expor o orgulho é tão pecaminoso quanto a falta desses exercícios de piedade que eu listei. Vejamos o que podemos aprender com a Escritura a respeito desse assunto. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, a partir do verso 14, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então, os discípulos de João chegaram a ele perguntando: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: Por acaso, os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará parte da roupa e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho novo em recipiente de couro velho. Do contrário, se rompem, derrama-se o vinho e os recipientes se perdem. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia da nossa frouxidão com relação aos exercícios de piedade. Tem misericórdia do nosso orgulho, daquele pouco, tão pouco que nós fazemos, quando fazemos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós gostamos de medir os outros, não pela régua da Escritura, mas pela nossa régua. Perdoa-nos. Tem misericórdia de mim, Senhor, ao expor essa palavra. Que o Teu Santo Espírito possa me iluminar cada um daqueles que forem ouvir. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio. Que eu não venha a ser um empecilho para a Tua palavra. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós vimos na última semana Mateus reafirmando a missão da encarnação de Jesus. O Messias, ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, conforme nós vimos também lá no capítulo 1, no verso 21. Ele não veio buscar os justos, mas chamar os pecadores ao arrependimento. Vimos Mateus compartilhando o relato da sua conversão, e baseado nestas coisas, nós fomos levados a um autoexame sobre como nós nos enxergamos. Será que nós nos enxergamos como sãos, como aqueles que acham que não precisam de médico, que acham que está tudo bem, ou como aqueles que sabem da sua necessidade de um médico? Do médico. Hoje nós veremos que pessoas religiosas, com práticas rigorosas e boas intenções, não são garantia de uma vida saudável e obediente biblicamente. Veremos um grupo cobrando a sua prática particular de outro grupo, tornando assim o seu comportamento num padrão e convertendo então em religião ritualista e mecânica aquilo que pode e que deve ser feito como voluntárias ações de graças amorosas a um Deus amoroso. O sentido do texto é demonstrar que apenas acrescentar elementos da boa nova, do evangelho, a uma velha vida, não é cristianismo.
O cristianismo não é um remendo a uma moralidade velha, mas é uma veste totalmente nova, é ser vestido com a justiça de Cristo. Cristianismo é regeneração, cristianismo é novidade de vida e exige odres novos para receber o vinho alegre da salvação. Esse é o propósito principal do texto que nós lemos e que eu desejo apresentar numa próxima oportunidade. Hoje, eu desejo analisar algumas lições implícitas do texto que nós podemos aprender ao comparar o nosso comportamento com o comportamento dos discípulos de João Batista, com os discípulos de Jesus e, claro, também com o próprio Senhor Jesus Cristo, a quem nós devemos ser imitadores, pois Ele, Jesus, é a matriz da plenitude divina, a qual nós devemos ser moldados diariamente pela ação santificadora do Espírito Santo de Deus. Após nós entendermos essas lições, nós vamos aplicá-las então às nossas vidas. Nós devemos aprender primeiramente que desprezar as práticas de piedade pessoais, além de trazer um grande prejuízo, pode ser um sinal, um sintoma de falta de regeneração. Por quê? Porque aqueles que foram regenerados são despertados, sentem a necessidade desses exercícios de piedade. Mas é importante nós aprendermos que mesmo os nossos exercícios piedosos, eles também precisam de redenção. E que simplesmente executá-los não significa que nós estejamos crescendo em santidade. O homem, ele é faltoso no equilíbrio e é dado a extremismos. É tudo ferro, fogo, 8 ou 80. Ou faz do dever uma obrigação enfadonha e legalista, ou então ele despreza o dever com as desculpas mais esfarrapadas possíveis. E entendendo isso, será fácil nós analisarmos o nosso comportamento pelas atitudes desses homens que a Bíblia nos revela. O que são os exercícios de piedade que eu tenho falado? Os exercícios de piedade são marca distintiva do crente. Alguns deles misturam-se com os meios de graça. Oração e leitura da palavra são tanto exercícios de piedade quanto meios de graça, meios pelos quais o Senhor nos concede graça. Oração e leitura da palavra, mas são exercícios de piedade. Lembram que nós vimos no breve catecismo, nos nossos documentos de fé, que existem 3 meios de graça: oração, a palavra e os sacramentos, que são o batismo e a ceia. E o batismo e a ceia, eles são muito bem acompanhados juntos com os exercícios de piedade, como a leitura bíblica, a meditação, o jejum, o arrependimento com confissão de pecados. Todas essas coisas devem acompanhar os sacramentos. A motivação principal dessas práticas, ela está na graça de Deus que nós recebemos. Não na culpa, mas na graça que recebemos. Nós devemos executá-los porque é bom para nós. Devemos executá-los porque glorifica o nosso Deus, porque nos aproxima dele. Não devemos executá-lo porque o pastor, ou uma igreja, ou a religião nos obrigam. É uma obrigação? É. E é uma obrigação tanto quanto amar é. Nós devemos amar a Deus e devemos amar ao próximo, devemos amar aos nossos cônjuges, mas isso significa que nós devemos fazer essas coisas com alegria. Nós não amamos forçosamente. Eu tenho que amar essa criança porque é meu filho. Dito diferente, nós buscamos amar a Deus, aos nossos irmãos, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, porque nós encontramos naquele objeto o amor da nossa alegria. Aquele objeto nós amamos porque ele é um objeto de alegria para nós, não porque nós fomos forçados a amar. Nós temos um mandamento para amar a Deus, mas nós não somos forçados a amar a Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É verdade que o amor de Deus, que deve ser o objeto da nossa alegria, o maior objeto da nossa alegria, ele também nos constrange a amá-lo e a obedecê-lo.
mas ele constrange positivamente. Ora, como não amar aquele que nos amou primeiro? Como não tê-lo como objeto da nossa alegria, do nosso desejo? Aquele que nos amou de tal maneira que demonstrou esse amor através de Cristo Jesus e Cristo morto crucificado. Assim, todo exercício de piedade, ele é um ato livre de devoção. Mas, como tudo na nossa vida, claro, deve ter disciplina. Esses exercícios, eles glorificam a Deus e fazem bem para nós, porque demonstram para nós e fortalecem a nossa dependência de Deus. E pode parecer estranho falar em fortalecer a dependência, mas veja comigo, foi justamente a independência e a justiça própria, as filhas do orgulho, que não apenas foram concebidas na queda, como também têm acompanhado o homem desde então. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, vejamos o que estava acontecendo nesse texto. Muitos estudiosos afirmam que esse evento ocorreu na mesma ocasião daquele banquete que nós vimos na última ministração na casa de Mateus. Sendo isso verdadeiro, e eu creio nisso, alguns estudiosos não creem, mas eu creio nisso, é possível ver um caráter dramático aqui nesse relato. Mateus, ele realizou um grande banquete para apresentar Jesus aos seus amigos, que eram publicanos e pecadores. Ao final da refeição, chega um grupo de fariseus e questiona a licitude do Senhor estar comendo junto com esses pecadores. Assim, em seguida, estariam então os discípulos de João Batista chegando à cena, vendo aquela refeição e entrando numa crise. E aí a questão não é mais nem com quem o Senhor come, mas se ele deveria comer. O escândalo desses homens, meus irmãos, é compreensível. O seu líder, João Batista, provavelmente já estava preso. Com ele, eles aprenderam uma rígida disciplina e agora, muito provavelmente, estavam jejuando. Os próprios fariseus também realizavam ao menos 2 jejuns semanais, como nós vemos na história do publicano e do fariseu que Jesus conta. Mas Jesus e os seus discípulos, eles estão festejando num banquete. Talvez os discípulos de João estivessem condoídos porque o seu mestre estava sendo esquecido e porque o próprio Jesus não moveu ao menos um dedo para libertá-lo. O contraste é forte então, meus irmãos, porque enquanto uns sacrificam o próprio apetite, Jesus e os discípulos, eles não apenas não estavam jejuando, como estavam comendo e bebendo. A forma como eles questionaram dá a impressão de que Jesus estaria descumprindo algum mandamento. Mas o que a lei diz especificamente a respeito do jejum? Nada. Não há um mandamento específico sobre jejum. O que há é o seguinte: na instituição do dia da expiação, chamado Yom Kippur, há uma ordenação indireta, onde é utilizada a expressão afligir a alma. John Piper, que escreveu um livro inteiro a respeito do jejum, e eu recomendo, ele escreve a respeito disso dizendo o seguinte: a expressão idiomática hebraica, lá em Levítico 16:29, afligireis ou humilhareis a vossa alma, foi interpretada pelos judeus como uma chamada ao jejum. E assim então esse dia se tornou o jejum mais importante da história judaica. O Salmo 35, verso 13, mostra essa associação entre afligir a alma e o jejum. Lá diz o seguinte: eu afligia a minha alma com jejum. Podemos então concluir que os jejuns praticados pelos judeus, eles eram manifestações relacionadas à humilhação pelos seus pecados e na expectativa da vinda, do aparecimento do Messias para então uma expiação definitiva. Sendo assim, meus irmãos, qualquer cobrança sobre jejum, fora esse dia da expiação, era muito mais uma cobrança sobre tradições do que sobre obedecer especificamente um mandamento.
E daqui nós aprendemos que algumas perguntas, sejam elas sinceras ou não, elas podem soar às vezes como a cobrança de obediência de algum mandamento bíblico, mas elas não são nada mais do que opinião ou gosto particular ou tradição. A dúvida sobre o jejum, ela era legítima, porém ela era religiosa. Como eu falei, nós podemos ser ao menos simpáticos com esses homens, porque enquanto eles lamentavam, provavelmente com jejuns, o seu amado líder que estava preso, Jesus não estava jejuando. Nós podemos classificar como natural o seu espanto e a sua dúvida diante da celebração daquele banquete. Lucas, ele afirma que os fariseus questionaram Jesus e disseram essas palavras. E Mateus diz que foram os discípulos de João. Como conciliar isso? Não podemos descartar a possibilidade de os fariseus terem instigado os discípulos de João, colocando então essa questão nos seus corações e nos seus lábios. Então, indiretamente, são os fariseus que falam, mas falam através da boca dos discípulos de João Batista. Ou seja, quando os discípulos de João falam, eles acabam dando voz aos fariseus. E aí um puritano escreve o seguinte: se os discípulos de João e os de Jesus entram em conflito, nós temos razões para suspeitar que os fariseus trabalhavam de forma desleal, soprando as brasas. Nós devemos aprender aqui, meus irmãos, que quando o povo de Deus diverge, homens traiçoeiramente vão aproveitar para semear mais discórdias, mais desconfiança, jogando uns contra os outros, com o objetivo claro de separar e tornar esses irmãos presas fáceis de seus erros, de suas doutrinas errôneas ou de seus interesses próprios. Vejamos em segundo lugar que doutrina que Jesus ensinou aqui. O Senhor propõe uma analogia a respeito do casamento. E quando Jesus usa essa ilustração, ele está fazendo duas coisas. A primeira é recuperando a memória dos discípulos de João Batista para uma metáfora usada por ele. Ele se intitulou o amigo do noivo. Assim, o Senhor compara a sua presença na terra como uma festa de casamento, onde Jesus é o noivo, os discípulos, os assistentes do noivo, os amigos do noivo, e a noiva é a igreja. Jesus, ele se intitula de noivo porque João havia chamado a si mesmo de amigo do noivo, quando ele afirmou o seguinte: vocês sabem o que eu disse claramente, eu não sou o Cristo. Eu estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva, e o amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. João 3. Ou, em outras versões, importa que ele cresça e eu diminua. Foram estes os termos utilizados por João para descrever a glória espiritual de Jesus e o seu relacionamento com ele. Ele é o Messias, ele é o noivo, João é o amigo do noivo. Os amigos do noivo, eles eram homens que permaneciam junto a esse noivo durante toda a festa de casamento. Lembrando que, na época, as festas de casamento poderiam durar até 7 dias. É festa pra caramba. Esses amigos do noivo, eles tinham o encargo de arcar com os arranjos da festa. Eles iam à casa do noivo e transportavam ele até a casa da noiva e depois ficavam junto com eles na festa até o final da festa. Sendo assim, poderiam eles jejuar nesse tempo? Poderiam eles estar tristes diante da festa do casamento, diante das bodas, diante do noivo? Poderiam eles estar de luto? Os convidados de um casamento, eles devem estar felizes e para eles é inapropriado jejuar. Mas haveria um tempo em que o noivo seria tirado e este seria então um tempo oportuno para a tristeza e para o jejum. Mas aquele tempo
não era ainda esse tempo de jejum. Cada atividade, ela deve ser feita em sua época apropriada. Há tempo para chorar e há tempo para sorrir, aos quais nós devemos nos adaptar e dar o determinado fruto no seu devido tempo, ensinou um puritano. A segunda coisa que o Senhor está fazendo com essa metáfora do casamento é fazendo mais uma vez uma declaração cristológica sobre si. Jesus é o noivo aguardado. Quando Jesus diz ser o noivo, ele está se igualando a Deus, pois a sua resposta é uma declaração irrestrita de que ele é o noivo messiânico. É comum nas Escrituras as descrições do relacionamento do Senhor com o seu povo serem comparados com o relacionamento de noivo, noiva, esposo, esposa. Vejamos alguns textos. Oséias, capítulo 2, verso 16, diz o seguinte: e naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Isaías escreve o seguinte: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz teu Deus. Em outro lugar, Isaías escreve: então Deus se alegrará por você como o noivo se alegra por sua noiva. Vejamos que o próprio Jesus, ele compara o reino, dizendo o seguinte: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Nós vamos ver isso no capítulo 22 de Mateus. O próprio Jesus compara a chegada do reino com uma festa de casamento. Nós temos que entender aqui outra coisa: Jesus, ele está se colocando também acima dos profetas aqui. Todos os demais enviados de Deus, eles eram substituíveis. Todos os amigos do noivo podem ser substituídos, mas o noivo não pode ser substituído. O relacionamento da comunidade com Jesus e de Jesus com a comunidade é exclusivo. Jesus não tem outro ao seu lado. A comunidade está ligada unicamente a Cristo Jesus por todo sempre. O remendo que Jesus fala, o remendo novo à religião antiga, acaba estragando aquilo que já existe. O jejum futuro que Jesus contrapõe aqui com o jejum que era vigente, que era praticado, esse jejum futuro não é um costume apenas externo, exterior e legalista, mas ele é uma expressão de uma dor profunda. Essa dor é aquilo que John Piper tão perfeitamente batizou quando ele escreveu o seguinte: a terra natal do jejum cristão é a saudade de Deus. Maravilhoso isso. A terra natal do jejum cristão é a saudade de Deus. Eis o vinho novo, eis o pano novo que não pode ser usado para remendar uma roupa antiga. Muitos hoje estão presos aos rituais exteriores da religião, aos aspectos exteriores e visíveis, assim como esses homens estavam. O vinho novo, ele pode estragar o velho odre e se perder. João Batista, ele não bebia e alimentava-se apenas de gafanhotos e mel silvestre. João Batista, ele era abundante em jejum. Contudo, não havia nele nenhum poder sobre a natureza. Não foi registrado nenhum milagre feito por João Batista. Agora, Jesus, por outro lado, tem poder sobre todas as enfermidades, sobre todos os demônios, sobre a natureza e tem autoridade de perdoar pecados.
Por que então ele evitaria comer com pecadores? Pecadores que ele poderia fazer mais justos do que aqueles que praticavam abstinência. Pecadores que Jesus podia tornar mais justos que o próprio João Batista. Afinal de contas, Jesus fala sobre João o seguinte: dos nascidos de mulher, ninguém houve maior que ele. Mas no reino de Deus, ele é o menor. Cristo ele jejuou para nos dar exemplo. E Cristo foi acusado de ser comilão e beberrão para que nós pudéssemos compreender a sua graça e o seu poder. Ora, se o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, como dizem Paulo, o reino também não é abstinência dessas coisas. Sendo assim, nem o rei, nem os seus discípulos devem ser julgados por essas coisas. Podemos ainda dizer que, pelo contraste entre Jesus e João Batista, nós temos uma evidência demonstrando que jejum não é para obter poder, como muita gente ensina. Você tem que jejuar para obter poder espiritual. Porque Jesus era poderoso, João Batista não. Jejum, meus irmãos, é um exercício de humildade, um exercício de renúncia e um exercício de dependência. E aí, chegamos a uma boa pergunta: devemos jejuar? Quando o noivo fosse retirado, os discípulos jejuariam. Quando Jesus foi retirado na sua morte, os discípulos dele foram tomados de tristeza. Então jejuarão, Jesus tinha dito. O noivo ser retirado tem dois sentidos que nós temos que entender. Um sentido imediato, que é a sua morte na cruz, e outro sentido é em sequência a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, de onde nós o aguardamos retornar para julgar vivos e os mortos. Ou seja, Jesus foi retirado de nós novamente. Defender que apenas a retirada de Jesus na crucificação era o momento para se fazer jejum é dizer que o jejum esteve em vigor por apenas 3 dias. Afirmar que, como Jesus ressuscitou, ele está vivo, isso anula o jejum, é dizer que o noivo está pessoalmente conosco, diariamente e constantemente, quando na verdade ele está conosco mediante ao seu atributo divino da onipresença, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nós sabemos que o seu corpo glorificado está à direita do Pai em alguma dimensão e não ao nosso lado. Por isso a presença de Cristo nos elementos da ceia é espiritual, não física. Por fim, afirmar que o jejum pertence à antiga aliança, como muitas pessoas fazem, também é estranho, porque além de não ser um mandamento cerimonial, como nós vimos, o próprio Senhor Jesus o aprovou quando afirmou: então jejuarão. Eu concordo e não encontro palavras melhores do que essas de Agostinho. Prestem atenção. Foi em nós que se realizaram estas palavras do Salvador: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. Lucas 17. Quem não estará então de luto? Quem não dirá: as minhas lágrimas são o meu pão de dia e de noite, enquanto me dizem todos os dias: onde está o teu Deus? Como o salmista falou no Salmo 42. Com razão, pois, desejava Paulo ser desatado dos laços do corpo para estar com Cristo, como ele escreve em Filipenses 1. O nosso Senhor é a nossa alegria, diz Spurgeon. A sua presença é o nosso banquete. A sua ausência é o nosso jejum sombrio e amargo. E aí está o sentido do jejum. O sentimento de que o Senhor não está fisicamente conosco.
Se o ritualista faz do exercício espiritual algo mecânico e vazio, e se o negociante de bênção usa esse exercício espiritual achando que passar fome pode ser uma moeda de troca com Deus, o sentimento do crente ao jejuar é totalmente o outro. A razão do seu jejum é totalmente diferente. Aqueles que foram regenerados e que foram adotados em Cristo, eles têm motivos para estar constantemente em festa, pois eles aguardam o seu noivo. Apesar do noivo ter sido tirado deles, eles não possuem medo de abandono, eles não possuem desespero da condenação, eles não possuem incerteza a respeito do futuro. Jesus, ele aprova o jejum como um exercício de piedade apropriado para aqueles que aguardam o retorno do noivo, aqueles que sentem saudades de Deus. Apenas aqueles que desfrutaram e que anseiam desfrutar ainda mais do Senhor, jejuam. E quando tomados de vazio e abandono, eles fazem desse exercício de piedade uma canção para atrair o noivo. Fazem do jejum um ato de purificação, desprezando tudo aquilo que pouco satisfaz, enquanto anseiam pelo pão da vida, pela água que satisfaz. O crente, quando jejua, afirma não depender só de pão para viver, mas da palavra, da presença da palavra, da presença do verbo da vida, que o fortalece, que o alegra e que o capacita na sua jornada. Piper, ele escreve o seguinte: se você não sente desejos fortes pela manifestação da glória de Deus, não é porque você tenha bebido demasiadamente e esteja satisfeito. Ao contrário, é porque você tem petiscado na mesa do mundo. A sua alma está recheada com pequenas coisas e não há espaço para as grandes coisas. Eu falei bastante a respeito da prática do jejum na exposição de Mateus, ainda lá no Sermão do Monte, a exposição número 48. Os irmãos podem procurar na internet, as pessoas que estão assistindo podem procurar aqui no canal da igreja, tem uma ministração inteira sobre o jejum no Sermão do Monte. Por isso, meus irmãos, eu não vou me repetir. Apenas eu desejo lembrar que o conceito de jejum, ele não deve estar limitado apenas à abstinência de comida. Qualquer coisa legítima que nós nos abstemos com algum propósito espiritual é um jejum, ensinou Lloyd Jones. Eu falei na oportunidade e repito aqui: abster-se de algo legítimo, né? Pelo amor de Deus, não existe jejum de pecado. Jejum, meus irmãos, não é o confisco do mal. Jejum é o confisco do bem e do bom, ansiando o melhor. Imaginem o seguinte: imaginem o tempo que nós teríamos para orar, o tempo que nós teríamos para ler as Escrituras, caso nós fizéssemos um jejum de internet, de TV, de seriados, de videogame. Muitos de nós perdem muito tempo nessas coisas e poderiam fazer um jejum nessas áreas. O jejum é um excelente exercício de piedade, e isso não tem nada a ver com lei ou com obrigação. Jejum, ele é apenas uma disciplina, mas não obstante, é uma autonegação. E isso não significa que jejuar é abraçar o legalismo, mas é justamente a liberdade do Evangelho que nos encoraja a negarmos a nós mesmos, escreveu um pastor. O puritano Jonathan Edwards escreveu o seguinte: uma coisa que eu gostaria de mencionar acerca de jejum e oração é que eu penso ter havido uma negligência dos ministros e que, embora eles recomendem e insistam bastante com o dever da oração privada nas suas pregações, tão pouco é dito acerca do jejum secreto.
é um dever recomendado pelo nosso Senhor aos seus seguidores, da mesma maneira que a oração secreta é. Calvino, ele sintetiza o uso dos jejuns santos e lícitos como tendo 3 objetivos, 3 usos. Em seu primeiro uso, o jejum serve para a mortificação da carne. Ele diz o seguinte: nós os usamos para quebrar e subjugar a carne, a fim de impedir-lhe de agir de forma atrevida. Mortificação. Para nós nos humilharmos diante de Deus, negando a nós mesmos a força dos alimentos, a força que os alimentos proporcionam, para que nós estejamos totalmente dependentes dele. Note, um pregador que jejua, ele não fica mais forte quando jejua, mas exatamente por ficar mais fraco, ele fica mais dependente do Senhor. E pela humilhação da sua fraqueza, esse pregador sabe que tudo é por meio da graça, e assim ele não ousa tocar na glória de Deus. Em segundo lugar, Calvino ensina que nós usamos o jejum para nos prepararmos melhor para as orações e para as santas meditações. Andrew Murray, pastor que escreveu muito sobre oração, ele escreveu o seguinte: oração precisa de jejum para o seu crescimento pleno. Oração é a mão com a qual nós agarramos o invisível. E o jejum, por outro lado, é aquela outra mão que nós soltamos o visível para ficar com o invisível. Em nada, o homem está mais intimamente ligado com esse mundo dos sentidos do que com a necessidade pelo alimento e a apreciação do alimento. Foi com um fruto que o homem foi tentado e caiu no paraíso. Foi com pão que Jesus foi tentado no deserto, mas ele triunfou, e triunfou em jejum. Nós não teremos as nossas orações atendidas porque nós jejuamos, não é isso que eu estou dizendo, mas eu posso afirmar com convicção de que nós vamos orar muito melhor quando nós não estivermos empanturrados de alimento e sonolentos. Nós pediremos com muito mais vigor coisas boas quando não satisfeitos com as pequenas. E o terceiro uso que Calvino escreve é a fim de dar um santo testemunho para a nossa própria humilhação diante de Deus, quando desejamos confessar a nossa culpa perante Ele. Veja, não é que nós seremos perdoados porque nós jejuamos. Nós somos perdoados por graça, mediante a fé no sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu posso afirmar com convicção de que a humilhação e a fraqueza do jejum auxiliam a mortificação do orgulho e da petulância que nos levaram ao pecado. A garganta está... Vendo essas coisas, meus irmãos, da perspectiva que nós observamos esse texto, nós podemos retirar ótimas aplicações, e vejamos essas aplicações. Esse texto, ele nos exorta a respeito da discórdia. Há um método diabólico para semear discórdia, que é não ir à fonte da discórdia. É quando nós vamos aos outros para envenenar os outros. Veja, os fariseus, eles foram aos discípulos para reclamar de Jesus, e os discípulos de João Batista vão a Jesus para reclamar sobre os seus discípulos. Assim tem sido na história da humanidade e, infelizmente, assim tem sido na história da igreja. Meus irmãos, se nós temos um problema com o Zezinho, é com o Zezinho que nós devemos falar, e não com o Huguinho. É com o Zezinho. Foi assim que Jesus ensinou. Se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Mateus 18. É o primeiro passo da disciplina bíblica. O texto nos exorta também a respeito das nossas influências. A vaidade e a soberba podem cegar o entendimento do mais piedoso homem.
Os discípulos de João, eles acabam dando voz aos fariseus, que ironicamente eram duramente condenados pelas pregações do seu mestre. Os discípulos de João, eles questionam a Jesus, justamente aquele que João Batista testemunhou ser o Cordeiro de Deus, ser o noivo. E ainda que a pergunta fosse uma sincera busca de uma informação para entender as coisas, nós podemos também afirmar que ela não era totalmente isenta de crítica. Sendo assim, meus irmãos, cuidemos com aquelas coisas que nos influenciam, que vão nos fazer agir às vezes como idiotas. O texto exorta sobre a defesa sem ataque. Nós sempre ouvimos que o ataque é a melhor defesa, né? Mas Jesus ensina diferente. Jesus, ele defende os seus discípulos sem criticar ou acusar nenhuma outra instituição. Jesus não acusa os discípulos de João Batista, Jesus não acusa os próprios discípulos. Note que quando, em qualquer momento, nós somos injustamente criticados, a nossa preocupação deve ser somente a de justificar a nós mesmos, e não recriminar ou jogar a culpa nos outros. E pode haver tal variedade de circunstâncias que justifiquem o nosso comportamento, sem que nós condenemos aqueles que se comportam de outra maneira, ensinou um puritano. Como é que nós temos nos defendido, irmãos? Nós temos atacado? Entramos na defensiva? E já falamos, mas fulano faz assim. O texto nos exorta sobre os exercícios de piedade. Jesus ensina que haveria um tempo de tristeza para os seus discípulos. Vejam, não será necessário que o jejum lhes seja imposto. Os discípulos jejuarão espontaneamente. Da mesma forma, eu estava lendo a respeito do culto caseiro, do culto domiciliar, e o Arthur Pink, escrevendo, ele diz o seguinte, que é um mandamento implícito de cultuar a Deus todos os dias nos lares, mas não tem um mandamento específico. E aí ele dá um quebra, quando ele diz assim: será que nós, como cristãos, regenerados, salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo por graça, precisamos de um mandamento específico para cultuar a Deus? Não basta um implícito? Da mesma forma, para jejuar, nós precisamos ou precisaríamos que estivesse escrito em algum lugar: jejuareis tantas vezes. Como nós vimos, meus irmãos, Jesus morreu e ressuscitou, vive para sempre, está conosco todos os dias. Contudo, nós não gozamos da sua plenitude, da sua presença com a gente. Nós não estamos sempre em estreita comunhão com o noivo. Se você disser que tem, eu vou duvidar. Lutero, ele afirma que é correto jejuar frequentemente a fim de subjugar e controlar o corpo, porque quando o estômago está cheio, diz ele, o corpo não serve para pregar, para orar, para estudar ou para fazer qualquer outra coisa que seja boa. Quando que foi o nosso último jejum, meus irmãos? Os nossos exercícios de piedade, eles têm auxiliado na nossa santificação? Será que nós não temos crescido em santificação, não temos avançado em santificação e em comunhão com o Senhor, justamente porque nós temos negligenciado os exercícios de piedade? O texto ele também nos exorta sobre os perigos da religiosidade. Jejum não é para ganhar algo, não é para conquistar algo, muito menos para merecer alguma coisa. Jejum é para mortificação, é para humilhação, é para mostrar dependência ao Senhor e provar para nós mesmos essa dependência, subjugando o nosso corpo. Assim, o jejum jamais deve ser utilizado como moeda de troca. Jamais. E será que nós temos nos enxergado como merecedores de algo por fazermos algum exercício de piedade?
Senhor, como é que isso foi acontecer? Eu leio a Bíblia todo dia. Senhor, eu merecia isso ou aquilo porque eu oro todo dia. Senhor, como é que isso pode acontecer? Ou como é que tu não me atendes nisso ou naquele outra coisa? Eu jejuo 2 vezes por semana. Cuidado. O texto ele nos exorta à humildade. Jesus ele ensinou, e eu falo sobre isso lá no Sermão do Monte, na exposição 48. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto o seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E o seu Pai, que observa em segredo, ele recompensará. Meus irmãos, não deve ser a nossa boca que nos elogia. Como as pessoas têm nos visto e como as pessoas têm falado ao nosso respeito. Elas têm visto uma piedade tão aparente quanto falsa, ou elas têm testemunhado que em secreto nós temos estado com o Senhor Jesus. Podemos avaliar o uso dos meios de graça de uma pessoa pela piedade dessa pessoa quando nós convivemos com ela. Aqueles que passam tempo com o Senhor, eles serão reconhecidos por isso, como foram Pedro e João lá em Atos 4, que as pessoas que estavam julgando disseram o seguinte, e reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Assim, meus irmãos, nós não devemos julgar os outros simplesmente por aquilo que os nossos olhos viram ou porque falaram alguma coisa sobre eles. Caso nós não andemos com alguém, nós não saberemos se esse alguém tem andado com o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, com a gente. As pessoas só vão saber que nós andamos com Jesus Cristo quando nós andarmos com elas. E quando elas verem alguma coisa diferente em nós. Assim o texto exorta também sobre falsas acusações. Os teus discípulos não jejuam, disseram eles. Sempre será temerário acusar um crente verdadeiro da ausência de exercícios de piedade. Por quê? Porque justamente esses aprenderam com o Senhor que aquilo que eles realizam deve ser realizado em secreto, com a porta fechada atrás, não para serem vistos e notados pelos homens, mas para que a glória de Deus, que recompensa em secreto, os alcance. O texto nos exorta sobre a soberba. Quando aqueles homens acusaram a ausência de jejum dos discípulos de Jesus, eles realçaram a própria prática. Nós devemos cuidar, meus irmãos, para não transformarmos um exercício de piedade voluntário e particular em uma régua para nós medirmos as outras pessoas. A vaidade ela pode atingir também um crente fervoroso, fazendo com que ele se enxergue como um padrão de fé. Funciona assim, vamos dizer que fulano, ele leia 5 capítulos da Escritura por dia, que ele ora 1 hora por dia e que ele jejue 1 vez por semana. Esse alguém, ele julga e condena qualquer outra pessoa que faça menos que isso como alguém não espiritual. Isso é perigoso. E há um outro perigo que é o inverso desse. É que se alguém fizer mais do que você já considera essa pessoa um radical, um santarrão, um neopuritano. Meus irmãos, o diabo ele não brinca em serviço. E as tentações para o pecado, elas andam ao nosso redor e dentro de nós. Assim como o ímpio, ele vangloria-se da sua imundície, o crente sincero, ele pode acabar orgulhando-se da sua vida piedosa. E nós sabemos que o orgulho é o nosso calcanhar de Aquiles. Esse texto, ele nos conduz também ao autoexame. Nós devemos nos analisar. Por que nós somos tão displicentes em nossos exercícios de piedade? Será que nós temos sentido falta do noivo?
Nós não devemos nos espantar quando vemos frequentemente falsos professos, falsos religiosos, superando atos de devoção exteriores a muitas pessoas crentes. Eles fazem isso porque a religião dessas pessoas é baseada em mérito e em troca. Mas essa verdade, ela não serve como desculpa para o crente. Nós devemos nos envergonhar de sermos acomodados. Pois se foi a graça amorosa que nos alcançou, por qual razão nós não conseguimos abrir mão de tão pouco para ansiarmos mais? Mais o que? Bênção? Não, mais do Senhor. Dependência, comunhão. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você meditou na graça de Deus? Alguém poderia dizer, mas se recebemos tudo por graça, por que jejuar? Justamente porque nós recebemos tudo de graça. E muitas vezes nós deixamos de experimentar as dádivas que nós recebemos, porque nós estamos ocupados com elas, estamos satisfeitos com petiscos e aperitivos. E meus irmãos, se esse não for um bom argumento para fazer que você se exercite na prática da piedade, as palavras de Jesus ao menos deveriam ser: então jejuarão. Nós devemos analisar se nós temos divulgado os nossos exercícios de piedade. A maioria dos homens apregoará a todos a sua própria bondade, escreveu um puritano. Atos exteriores são visíveis e eles atraem atenção e admiração para uma professa espiritualidade, ainda que ela seja fingida. Mas os atos exteriores somente têm algum valor quando estão alinhados com a pureza interior e quando não são divulgados. Vai e fecha a porta atrás de ti. A multidão dos homens apregoa sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Pergunta o sábio em Provérbios 20. Temos nos vangloriado de alguma piedade pessoal? Devemos nos analisar. Nós e os fariseus jejuamos com frequência, eles disseram. Já questionamos alguém, ou ao menos pensamos, porque isso também é pecado, por que eu faço isso e aquilo e aquela outra pessoa não faz? Ou por que nosso grupo faz isso e aquilo e o grupo deles não faz? A sutileza com que o diabo nos faz transformar uma potencial virtude em um pecado deve nos deixar muito alertas. Devemos analisar ainda a nossa comunhão com o noivo. Os amigos do noivo estarão felizes ou tristes conforme possuam maior ou menor presença do noivo. Quando o noivo se retira, mesmo que por breves momentos, eles ficam tristes, e nesses momentos eles jejuam, para que eles possam experimentar e continuar experimentando a presença do noivo durante a sua peregrinação. Como que nós estamos vivendo, meus irmãos? Estamos diariamente vivendo a plenitude da presença do Senhor? Talvez você esteja caminhando sobre as nuvens, mas eu confesso que não. Em muitos momentos neste vale de lágrimas, eu sinto-me completamente afastado do Senhor. O que você tem feito quando você se sente, se é que você se sente afastado do Senhor? E para que não me entendam mal, quando eu digo sentir-me afastado, eu não estou me referindo a viver no pecado, porque muitas vezes é nos dias mais abençoados que nós deixamos o Senhor de lado. São as bênçãos, são os compromissos profissionais, os compromissos familiares, os compromissos religiosos, a satisfação com as dádivas que nos fazem perder o apetite pelo doador das dádivas. É mais difícil
sentir a distância de Deus em cima de uma montanha, quando estamos adulados pela nossa justiça própria, do que quando nós estamos atolados num vale. E o megafone que Deus usa para chamar os filhos sempre foi a dor. E a dor é uma bênção travestida de dificuldade. São as tribulações que o noivo permite que nos aflijam, para que elas nos levem a buscar a sua presença. Às vezes, meus irmãos, o próprio Senhor retira-se para nos ensinar preciosas lições. E como nós temos reagido? Devemos analisar-nos sobre a nossa justiça própria. Há um modo de agir comum àqueles que gostam de apregoar a sua piedade. Após eles se vangloriarem diante dos homens buscando aplauso e aprovação, eles sentem-se encorajados a pleitear diante de Deus, usando essa aparente piedade como uma boa obra que seria digna de recompensa celeste. Nós temos sido tolos e irreverentes o suficiente para agir assim? Temos invocado o Senhor baseado em nossa justiça ou na sua misericórdia? Temos invocado o Senhor baseado no nosso sacrifício ou no seu sacrifício santo e justo? Devemos analisar também como nós temos tratado os irmãos mais fracos ou as comunidades que têm um entendimento diferente do nosso. Irmãos, nós devemos respeitar as diferenças, nós devemos aprender com os mais fortes e influenciar os mais fracos. Os discípulos foram acusados de um tipo de fé, um tipo de espiritualidade negligente. Eles comem, bebem, andam mal acompanhados. Segundo os críticos, eles deveriam assumir uma religião mais austera. Guardemo-nos nós de colocar os julgos que muitas vezes nós mesmos não queremos carregar sobre as outras pessoas. Portanto, meus irmãos, o texto nos chama também ao arrependimento. Nós somos hábeis em cobrar as coisas, mas somos débeis em praticar. Nós somos rápidos para exaltar-nos e julgar, e somos displicentes com a nossa própria piedade. Nós somos cheios de dedo para condenar aquilo que os outros fazem, talvez com muito mais sinceridade do que nós conseguimos perceber, vivendo a nossa religião orgulhosa, ainda que eles estejam errados. Dessa forma, meus irmãos, peçamos perdão. O nosso Senhor é rico em perdoar. Não apenas hoje, não apenas agora, mas faça disso uma prática contínua. Nós temos que nos arrepender constantemente, porque o orgulho nos derruba constantemente, nos acompanha o tempo inteiro. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, porque nós necessitamos dessas misericórdias diariamente. Foi por isso que o nosso Senhor nos ensinou a orar: perdoa as nossas dívidas. Quando, por causa dos nossos pecados, nós entristecemos o Espírito Santo, quando o noivo se distancia de nós, ou quando nós nos distanciamos dele, é preciso se arrepender. É preciso se arrepender. E é precioso recorrer ao jejum para adornar o arrependimento com humildade e dependência, não como mérito. Jejum não limpa pecados, mas limpa o coração, limpa a mente, para que nós possamos enxergar a hediondez do pecado e o amor gratuito e merecido de Cristo e a afronta que nós fazemos constantemente a um Deus santo. Por fim, nós encontramos enorme consolo nesse texto. Eis o privilégio de todos os verdadeiros cristãos. Eles são a noiva do Cordeiro, Apocalipse 19:7. Por meio da fé, Deus, Ele une as nossas pobres almas pecaminosas a um precioso noivo, e aqueles a quem Deus assim une, eles jamais serão separados.
O casamento é usado por Paulo como uma ilustração para o mistério da união de Cristo e a sua igreja. Como nós sabemos, irmãos, aquele que odeia o divórcio, aquele que deu a sua vida pela sua noiva, aquele que purifica a sua noiva, aquele que jamais lança fora os que a ele se achegam, aquele que já glorificou aqueles que justificou, ainda que não seja manifesto aquilo que nós seremos, mas nós sabemos que já somos filhos adotados em Cristo Jesus. Nós sabemos que esse noivo jamais se divorciará da sua noiva. Isso deve nos consolar. Se você for de Cristo, portanto, alegre-se com o noivo. Lamente-se quando estiver afastado do Senhor por qualquer motivo que seja. Deseje mais de Cristo. Busque mais através dos exercícios de piedade, principalmente o jejum. Nós vamos de mãos vazias, confessando a nossa total dependência e confiança na providência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vimos que o homem carnal, ele vangloria-se em sua piedade, anulando qualquer benefício que poderia obter dela. E vimos também que homens carnais exigem dos demais a adequação à sua piedade, transformando-se numa régua para medir a espiritualidade alheia. Caso você tenha vivido assim, arrependa-se. Agora, você que tem duvidado do perdão e da misericórdia do Senhor, porque tem falhado em seus exercícios de piedade, console-se e creia na suficiência e eficácia do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não precisamos fazer absolutamente nada para sermos salvos. O Evangelho é o que Cristo fez por nós. E é essa graça imerecida que eu recorro para encorajar os irmãos nos exercícios de piedade. Você que está cansado e desencorajado, porque não tem experimentado a gloriosa presença de Deus, será que a sua vida não está completamente preenchida por coisas supérfluas? Analise, tente abrir mão de algumas coisas que em si são boas, que em si podem ter sido bênçãos, mas que podem estar sendo usadas para lhe afastar daquilo que é melhor. Você que sente-se preocupado porque tem negligenciado esses deveres, peça ao Senhor força e disposição para executá-los. É o Senhor quem efetua o querer e o realizar em nós, e mesmo diante do nosso fracasso, Ele permanece fiel. Os discípulos dormiram enquanto deveriam ficar acordados, mas o Senhor estava orando. Jesus, ele morreu para nos libertar de toda a escravidão, e sendo assim, irmãos, nós podemos abrir mão de todos os confortos para dedicar a atenção ao Senhor, porque esses confortos não mais nos escravizam. A graça, ela deve nos constranger à santidade, mas o amor de Deus não é condicional à nossa disciplina. E justamente por isso, eu apelo novamente, como não amar e não abrir mão de qualquer prazer físico para dedicar-se a contemplar ao nosso Senhor Jesus Cristo? Spurgeon diz o seguinte: que possamos repousar o nosso coração apenas em seu amor e não desejar nada mais. E que Deus Pai seja misericordioso conosco em Cristo Jesus. Amém. Curva a sua cabeça, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da nossa frouxidão, da nossa negligência aos exercícios de piedade. Nos ajuda, Senhor, a orarmos mais, a lermos mais a Escritura, a jejuarmos, a meditarmos nas Tuas verdades. Dá-nos força. Perdão, Senhor, porque o pouquinho que fazemos, achamos que temos feito muito e muitas vezes ainda cobramos dos outros.
Perdoa, Senhor, porque nós transformamos boas dádivas em religião vazia, mecânica. Perdão, Senhor, porque às vezes nem religião vazia nós temos para apresentar. Nós temos para apresentar horas de minissérie, horas de internet, horas de prazer e diversão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós somos tão endurecidos que nem ao menos sentimos a Tua ausência. Não sentimos a ausência do noivo. Não sentimos saudade de Deus e do nosso lar eterno. Senhor, por isso eu peço, muda as afeições dos nossos corações, amolece o nosso coração, dá-nos amor, dá-nos necessidade, que nós encontremos em Ti a nossa única alegria, a nossa única satisfação, e que possamos abrir mão de qualquer coisa para estarmos mais próximos de Ti, para nos dedicarmos mais. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém.